Agora eu quero falar um pouquinho com o cirurgião plástico, o Dr. Vitor Sorrentino, que recém chegou de Porto Alegre. Doutor, uma das coisas que mais se fala, um dos assuntos mais polêmicos e mais curiosos hoje em dia é hormônios, né? Modulação hormonal. Geralmente a partir de que idade as mulheres e homens começam a ter problemas hormonais? Rubem, é interessante que assim, a preocupação com hormônios deve se dar desde a infância, né? Por parte dos pais. Porque existe uma série de fatores que vêm contribuindo para alterações hormonais cada vez mais cedo, né? A gente enxerga isso claramente na menarca, quer dizer, a primeira menstruação cada vez mais cedo, a presença de pelos também cada vez mais cedo. Então, eu estou contando por baixo as coisas que a gente enxerga, né? Se a gente está enxergando, imagina dentro do corpo a quantidade de alterações que não vem acontecendo. Então, medidas assim que são tão inocentes aparentemente durante a infância, como o próprio leite de soja, o leite de vaca de hoje, que é um problema incrível. Então, alguns tipos de alimentos cheios de hormônios, de bicho, né, de animais, que vem assim, derrubando mesmo, atrapalhando todo o sistema hormonal metabólico da criança e, obviamente, que isso se reflete muitas vezes num adulto jovem, né? O que antigamente a gente pensava que a partir dos 30 anos começava-se a ter um equilíbrio entre anabolismo, entre crescer, entre construir células novas, a pele, cabelo, enfim, músculos. Acontecia um equilíbrio a partir dos 35, começava um declínio, né? Hoje, cada vez mais cedo tem acontecido, então a preocupação deveria ser dos pais começarem a saber o que fazer com a criança, né? E posteriormente, a partir dos 15 anos, começar a acompanhar o médico, né? Não quer dizer que vai ter que fazer alguma coisa, mas a orientação, prevenir, né? Orientar, né? Saber como está acontecendo essa curva, se está havendo algum declínio, se algo na alimentação dela está prejudicando ela. Existem diversas coisas. Então, aquela história, aquela velha história, né? Problema hormonal está ligado aos calorões, famosos calorões, isso não existe mais. Não existe, né? A gente estava brincando agora há pouco e a Rúbia sentiu calor aqui. Eu nunca sinto calor, estou sentindo calor agora. O calorão da senhora com a menopausa, ele também tem esse fato de sentir calor ou frio, tem muito a ver com tireoide, é muito interessante, porque existe um estudo interessantíssimo que realizou um médico conhecidíssimo nos Estados Unidos, não posso citar nomes aqui, mas analisando a temperatura basal da mulher ou do homem ao amanhecer, quando a gente acorda, né? Ele detectou que assim, medindo a temperatura todos os dias da manhã, por 5 dias, se fizer a média abaixo de 36,5, provavelmente essa pessoa esteja com uma deficiência dos hormônios tireoideus. Interessantíssimo, né? Coisa que qualquer pessoa pode fazer em casa, né? Esse é um alerta, né? Olha, eu estou sentindo frio demais, não calor demais. Aí, assim, frio demais, não estou suando. Atente-se, né? Pode ser que eu estou engordando, unhas fracas, cabelos. Então, um conjunto de sintomas podem ser um sinal muito precoce de problemas tireoideus. E eu achei bem bacana o depoimento da Vanessa, ali da dupla Klaus e Vanessa, já disse que está preocupada, né? Desde muito jovem, já com a saúde, fazendo uma prevenção. E por acaso eu cheguei na clínica do Vic porque eu tenho um hipotireoidismo, uma tireoidite crônica, e a gente está tratando isso, né? E justamente o que ele falou, os sintomas todos que eu tinha era isso, baixa temperatura, frio, sono excessivo, cansaço. Claro que a vida que a gente leva também não ajuda muito, né? A nossa alimentação não é regrada, o nosso sono não é regrado. Mas então eu procurei o Vic e ele está tipo, arrumando essa parte, assim, da questão do hormônio da tireoide. E como altera, né? Muito. Como a gente melhora depois de... Influencia muito na nossa vida, diretamente. É verdade. E tanto nas mulheres como nos homens também, né, doutor? Sim, sim. Se a gente fala especificamente de tireoide, é um problema muito mais feminino do que masculino. Mas os problemas hormonais, eles não decorrem a partir da tireoide só, né? Existem os problemas dos hormônios sexuais. Tu falou do calorão, daí já seria relacionado, assim, os problemas os hormônios sexuais. Conhecidamente, sexuais não são só sexuais, né? Imagina que o homem, ele começa a ter um problema de testosterona hoje extremamente cedo. A partir de quantos anos? Olha, a partir dos 27 anos, hoje existem estudos demonstrando que pelo menos as medições deveriam ser feitas. Porque o homem é um pouquinho diferente da mulher ainda, né? À medida que cai o hormônio masculino dele, acontece uma elevação do feminino.
E isso é perigoso, realmente. Então ele tem que fazer o quê? Exames já desde novo? Exames, claro. Isso, pedir ao médico já? Eu imagino que a medicina é muito dinâmica, né? São verdades transitórias, muda muito. Eu aprendi na faculdade que isso não se dava com os homens, não acontecia naquela época. E olha que eu não sou velho, né? Mas não aconteciam essas alterações dos hormônios femininos, masculinos. Só conhecíamos os femininos. A partir dos 25 anos, eu acredito, aliás, se puder levar o filho a partir dos 15 anos, fazer exames uma vez por ano, a gente previne, olha, praticamente 90% das coisas que poderiam acontecer com ele. Mas não um exame simples, né? Como exame só de sangue, normal, hemograma, né? Exames mais específicos. Para isso, assim, existem os especialistas, né? Porque, eu acredito, assim, à medida que tu vai fazer exames, não há motivos para não fazer uma bateria mais completa, né? Aproveita e faz. Claro, todos, né? Dirigido para cada pessoa, os sintomas de cada pessoa, uma conversa, uma anamnese bem feita com o paciente. Mas é importantíssimo, é fundamental. Eu saí da faculdade com a ideia que, pelos últimos estudos, a gente não deveria pedir exame, porque quase sempre vem normal. Mas a questão de vir normal é que se transformou. A normalidade para ti pode não ser para mim, pode não ser para ti. Antes de a gente só encerrar essa primeira etapa, né, do nosso bate-papo aqui, doutor, quais são os sintomas que os homens podem ter, então, por esse problema hormonal? São diversos, né? O homem só conhece a diminuição do libido. Só que quando a libido diminui, provavelmente todos os outros maiores problemas já ocorreram, né? Porque aí sim está com uma baixa da testosterona, que é o hormônio eminentemente masculino, e uma elevação do estrogênio, que é o hormônio feminino, que o homem também tem, né? Então a libido deveria ser o último. Muitos dos sintomas a gente não enxerga, né? Às vezes acúmulo de gordura nessa região, a dificuldade de criar musculatura, de atenção, falta de ânimo para o trabalho. Tudo isso, apesar de não parecer, tem muito a ver com a parte hormonal masculina. Boas dicas para as mulheres casadas, né? Ajudarem os seus maridos. E voltamos a falar sobre saúde, um assunto que sempre interessa e a todos, independentemente da idade. Doutor Vitor, falando das mulheres, tirando os calorões, existem outros sintomas que, por exemplo, uma mulher jovem já pode começar a sentir e está referente a problemas hormonais e que de repente ela nem faz ideia que é isso? Sim, Rubia, sim. Existem na realidade, os hormônios, eles são os mensageiros de todas as funções que acontecem dentro do corpo, né? Obviamente que ninguém gosta de ficar sem hormônios e os efeitos são visíveis, né? Mas muitas vezes, e a maioria das vezes, eles começam devagarinho. A gente acaba não sentindo que aquilo pode estar relacionado com hormônios, né? Já que muita gente gosta de ir à academia hoje, uma das formas um pouco mais práticas de a gente conseguir enxergar, a mulher mesmo conseguir enxergar que está acontecendo alguma coisa diferente, ou a mudança de pele, a mudança da unha, a mudança do cabelo, o sono, como a Vanessa falou, né? Um sono, cansaço excessivo durante o dia. Claro que existem coisas que a gente sabe, né? Não dormir bem, acordei com sono, agora isso se repetir, né? Constantemente. A pessoa que... E isso é uma coisa que é interessante e mudou muito, né? Aquela coisa de eu como a mesma coisa que tu, eu engordo mais que tu. O médico precisa começar a prestar mais atenção nisso, né? Antigamente, eu aprendi dessa forma na medicina que é ser vergonhense. Não, deve estar comendo escondido. Mas as pessoas sabem quando comem escondidos. É claro que existe aquela coisa de querer se enganar muitas vezes, mas as pessoas sabem quando está acontecendo um problema com elas, ela busca a ajuda... Alternativas formas, e não consegue, né? Consegue. E aí chega num limite. Exatamente. Não dá para deixar chegar num limite que de repente a tua vida muda completamente, né? Eu estou obesa, não tenho mais estímulo para voltar. Então essas alterações e mesmo o ganho de peso excessivo precisam ser acompanhados, né? A pessoa que faço academia, não consigo ter resultados, não estou dizendo de criar tantos músculos, né? Mas eu não consigo queimar aquela gordurinha, não consigo ficar atenta, até a atenção pode ter relação com hormônios, né? Então tem que buscar sempre, então, por que isso está acontecendo, né? E junto a exames que só um especialista pode pedir, solicitar. Nessa questão, inclusive, do emagrecimento, é algo assim muito, muito importante que as mulheres tenham. Geralmente é mulher que parte para toma uma pílula aqui, um remédio ali, não sei o que, e vai buscando tudo que possa diminuir o apetite. A resposta geralmente não está no apetite.
não é o apetite, né? Se a gente tirar o apetite dessa pessoa durante um certo período, provavelmente depois, sem aquela droga, o apetite vai voltar. Então, o que tem que ser buscado? A base do problema. Resolvendo a base do problema, provavelmente ela não vai ter um distúrbio de apetite novamente. Né? Isso é muito visível, né? As mulheres falam, eu vou fazer a dieta de não sei o quê. Qualquer dieta funciona. Só que essa dieta funciona durante uma hora, um mês, 2 meses, 3 meses. Parou de fazer, o que acontece em quase 100% dos casos é que depois de um ano a pessoa não só voltou ao seu peso, mas está mais gorda. Né? Então essa questão de eu vou tomar um remédio para inibir meu apetite. Bom, tu não vai poder tomar a vida inteira esse remédio. Né? Então o que fazer para corrigir aquele problema, aquele distúrbio que está acontecendo ali dentro? E a chave muitas vezes, olha, na imensa maioria das vezes, é hormonal. E a parte hormonal não quer dizer que precisa ser uma reposição ou estou velho, não, nem sempre é isso, é uma otimização que precisa ser buscada. A diferença, às vezes, de uma pessoa que não consegue emagrecer para outra que consegue emagrecer, muitas vezes são níveis dentro dos níveis considerados normais. Quer dizer, o meu X hormônio pode ir de 10 a 100, o meu está em 10, o teu está em 100, estamos sendo considerados normais, mas não deveríamos. Por quê? Porque tu com 10 ou eu com 10, eu vou ter muito mais dificuldade não só emagrecer, em ficar atento, em diversas coisas da minha vida, do que tu que está com 100. Nós temos uma ligação, a Roberta, por telefone, querendo saber da relação do chocolate na TPM. Olha, assim, deixa eu exemplificar para vocês uma coisa muito prática, eu gosto de falar de um jeito prático. Tudo que provavelmente te faz muito mal, te dá uma sensação, em termos de comida, de prazer imenso. Por quê? Porque o corpo ele produz endorfinas. Isso é uma teoria que se espalha pelo mundo médico. E essas endorfinas são nada mais que morfinas, né? Aquele efeito de morfina que quem já se internou por algum motivo sabe que a morfina tira dor, dá uma sensação prazerosa, é uma droga, né? Então essa sensação provavelmente está associada com isso aí, né? Essa vontade, comi uma coisa que me fez muito bem, mas a TPM mesmo, existe o tratamento para TPM e é efetivo, e a chave não está só em alimentação, é a parte hormonal também. E aí é um hormônio que quase, infelizmente, nenhuma mulher que toma anticoncepcional, e muito menos depois da menopausa, tem ele em quantidade suficiente. E é o hormônio progesterona, que ele foi esquecido durante muitos anos na medicina, levado como um hormônio ruim. E como seria ruim se o hormônio que mais se eleva na gravidez é a progesterona, né? Progestação. E foi um hormônio esquecido durante a medicina por uma confusão que foi institucionalizada nos livros de medicina. Se confundiu o remédio de progesterona, que era usado para a reposição hormonal, com a progesterona. Progestágeno com progesterona. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar dos efeitos serem buscados os mesmos, na medida que tu muda um radical só químico, na bioquímica daquele hormônio, tu altera toda a relação que ele tem com o teu corpo. E os progestágenos hoje para a reposição hormonal, eles são temidos de uma forma assim na medicina e com toda a razão, porque eles causaram diversos problemas, né? Jana, quantas coisas a gente aprende, né? Nossa, eu tô aqui impressionada realmente com, a gente não sabe principalmente nada. A gente acha que entende alguma coisa de hormônio, de TPM. Exatamente, eu tenho 3 filhas mulheres em casa, então eu fiquei assim atenta com tudo que ele fala com relação à alimentação. A alimentação tem, olha, cada vez mais é o assunto que nunca vai se esgotar. É o assunto que mais evolui nessa área. Depois do intervalo, vamos falar sobre os tratamentos, então, para quem tem problemas hormonais. Já voltamos. Vamos voltar a falar de saúde nesse último bloco. Muitas pessoas ligando, doutor, querendo saber qual é o tratamento, então, para quem sofre com problemas hormonais, tanto homem como mulher. O primeiro passo sempre é buscar saber se está tudo ok, né? O primeiro alerta não deve nem ser sentido, na verdade. A pessoa deve buscar mesmo só para saber se está tudo ok, se está... eu brinco assim, quando não há doença, há plano A, B, C, D, tu tem que aprender como se alimenta, o que fazer para melhorar a função hormonal. Quando a pessoa já começou a sentir, muitas vezes não tem mais plano B, C, D, né? Vira plano A. Então, o tratamento começa sempre com a parte hormonal, relacionado com a nutrigenética, tudo que no teu alimento pode prejudicar ou beneficiar a tua função hormonal. Claro que faz parte toda uma orientação contra tais exercícios físicos, atividades, a maneira como dormir, os cuidados com micro-ondas, por exemplo, algumas coisas que a gente não imagina o quanto podem afetar a parte hormonal. E aí se parte para a suplementação hormonal quando necessária, sim. Ou seja, é ajudar a tua glândula a viver mais tempo e otimizar a tua situação.
né? A pessoa que não consegue emagrecer de nenhuma forma, ou então aquele cara, o menino que malha e não consegue adquirir, não músculos monstruosos, né? Mas tonicidade muscular, definição. Às vezes são pequenos detalhes que são simples para nós de ser otimizados. Isso é uma novidade na medicina. Então tudo começa por uma avaliação de um especialista, exames, e aí depois sim se faz um programa, é isso? Isso, exatamente. É um programa que parte fundamentalmente da orientação, porque existem muitas coisas que, por mais as pessoas ficam na dúvida, mas eu vou ter que gastar muito, mas não tem gasto. Na realidade, o começo de tudo é o que tu vai fazer em casa. Ao invés de comprar tal alimento, usar aquele outro, o copo. São uns detalhes que a gente pode otimizar toda a situação hormonal, mesmo sem os suplementos. A partir daí, sim, as vitaminas específicas, os hormônios específicos, os minerais. É uma gama infinita, na realidade, de coisas, né, Rubem? A gente, falando sobre, a gente combinou um pouquinho de falar sobre a água aqui, mas até a água, ela pode ter o poder de atrapalhar a parte hormonal. Eu quero falar um pouquinho já, nós temos pouco tempo para encerrar o programa, mas eu não sabia, eu desconhecia esse fato de que, eu achei que a água mineral já está bom para a saúde, né? Quanto mais água, melhor, é o que a gente ouve, mais ser consumida. Explica pra gente, então, qual é esse problema encontrado hoje na água? Rubem, existem duas coisas que eu fico muito sentido com a medicina. 3, tá? Primeiro, que a gente não tem aula de como interpretar os exames e saber o que é normal para ti e o que é normal para mim. Não adianta eu olhar só o papel, está dentro normal e a pessoa, eu não estou normal, né? A gente não aprende. Isso a gente precisa buscar como estudar. A segunda coisa é a água. É o elemento mais abundante do corpo humano e a gente não tem uma aula em nenhuma universidade de medicina aqui no Brasil sobre o elemento da água. Então a água ela pode ser antioxidante, ela pode ser alcalinizante, anti-envelhecimento, ela pode ajudar a tratar câncer no Japão. Combate os radicais livres, né? Radicais livres, né? No Japão existe um hospital em Okinawa que trata as pessoas com água. Então, ela pode, como a pessoa pode, eu acho que a única coisa, infelizmente, que a pessoa pode buscar é ver se ela é alcalina ou ácida, que já é um grande passo. Infelizmente, a água do Brasil está contaminada com flúor, todas, a gente é obrigado a ingerir essa medicação. É inacreditável que isso seja passado ainda no governo brasileiro, mas a água, você busca assim, pH acima de 7,5, que é o pH do sangue, 7,35, 7,55, pH quanto mais alcalino, melhor. O velho ele vai ficando cada vez mais ácido e as doenças elas se disseminam geralmente em acidez. Ambiente rico em CO2. Quando é rico em O2 é diferente, CO2 é ácido, né? Então, voltando um pouquinho, as pessoas precisam observar no rótulo... pH, busque uma água geralmente próxima à sua cidade, quer dizer, Florianópolis, no máximo uma água de Criciúma, enfim, Tubarão, de preferência de Florianópolis também. Por quê? Porque aquele plástico, a gente sabe dos problemas dos plásticos, né? Aquele plástico ele vai viajar, aquela água, durante certo momento do dia vai ter sol incidindo em cima dele e aquele plástico vai liberar xeno-hormônios, xenoestrógenos, são hormônios femininos sintéticos, parecidos, que vão funcionar como tal dentro do corpo, vão fazer um aumento desse hormônio e aí, se a gente pensar indiretamente, até aumento de celulite, até aumento de propensão a alguns cânceres. São mulheres todas ligadas antes de comprar a água, então. A Jana está espantada aqui. Mas existem aparelhos, graças, né, que conseguem transformar as águas de torneira em águas boas, né? As pessoas precisam se informar. É fundamental, é o elemento mais abundante do corpo. Quanto mais hidratado, o nenê chega a ter quase 80% de água no corpo. E nota-se pela pele, né? Aquela pele inchadinha, o envelhecimento vai fazendo com que a pessoa fique desidratada e ácida. A acidez é terrível. O combate da acidez é um combate que deveria ser feito em casa mesmo. Verduras cozidas, a água... evitar refrigerantes, infelizmente. As verduras cozidas são indicadas ou não indicadas? Sim, então, ao consumir as verduras sempre bem cozidas, é isso? Elas liberam... verdura de qualquer forma ela é boa, mas a cozida ela acaba liberando alguns elementos, alguns antioxidantes específicos que são altamente benéficos. Refrigerante não preciso nem falar, né? É um inimigo da mulher, né? Imagina que um refrigerante mais conhecido, ele tem um pH de 2,5. O pH é logaritmo. Para chegar a 7,5, calcula-se, isso foi um teste que fizeram, 32 copos de água da boa para conseguir alcalinizar. Nossa. Doutor Vitor, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Você que vem de Porto Alegre sempre para participar. Deixa o site para gente da clínica, por favor. Sim, www.clinicasorrentino.com.br. Tem meu blog que eu falo bastante alimentação, que é blog do drvitorsorrentino.com. A gente atende em Florianópolis também, em Curitiba, São Paulo. Vai bombar. Todas as informações lá.
tem tudo lá. Obrigada, Jana, mais uma vez. Prazer, Prazer. Obrigada, Douglas. Obrigado.